Yo, aqui é o Vim Gasolina, bro. O rei das ruas vai apresentar esse vídeo. Opa, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu também vou acompanhar vocês nessa jornada. A aula de hoje é sobre atrito. Vamos lá? Vamos começar dando uns exemplos de atrito. Para existir atrito entre duas superfícies, nenhuma das duas pode ser completamente lisa. Yo, Mas antes, precisamos relembrar algumas coisas. Vamos relembrar da segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Essa lei serve para calcular a força aplicada em algo, que pode ser um objeto sendo empurrado, sendo puxado ou até mesmo uma maçã caindo. Essa força é modificada por duas variáveis. A primeira delas é a massa do objeto. A segunda variável é a aceleração, que neste caso é a gravidade o puxando para baixo. A força resultante, que seria o quão forte algo acontece, pode ser calculada pela massa do objeto vezes a aceleração dele. Agora vamos relembrar a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Neste exemplo, podemos ver que a caixa faz uma força, no caso seu peso, para baixo. O chão faz uma força igual e contrária, equilibrando o sistema, respeitando a terceira lei de Newton, no qual toda ação gera uma reação igual e contrária. pega o meu pneu, bro. Sem ele eu não faço os drifts. Então vamos ter que apelar para a vida real, pois nos exercícios feitos anteriormente sempre era trabalhada a ideia de uma superfície completamente lisa, mas isso é algo que não existe. Toda superfície ou objeto, não importa o quão liso ele seja, sempre irá apresentar imperfeições. Quanto maior suas imperfeições, maior a sua rugosidade. Então quer dizer que a cara do The Rock é bem rugosa porque ele é cheio de imperfeições? Yo. Essa interação entre o objeto e a superfície, ou até entre dois objetos, é chamada de Atrito. Mas a gente não vai calcular atrito. Isso mesmo, o que vamos calcular hoje é apenas o quão forte algo resiste a sair do lugar. Yo, agora faz sentido eu não conseguir levantar. Foco, Vim! Vamos levantar e aprender um pouco sobre o coeficiente de atrito. Este coeficiente é alterado de acordo com o material do objeto e da superfície. É muito mais fácil empurrar uma caixa no gelo do que num concreto. Desliza como meus carros, bro. A quantidade de força exercida em cada objeto contra a superfície, neste exemplo o peso, também interfere o quão difícil é tirar ele do lugar. Desse jeito, fica mais fácil calcular a força que o objeto faz para não sair do lugar, sendo força de atrito é igual a coeficiente de atrito vezes a força normal do objeto. Mas existem dois tipos de coeficiente de atrito. Vamos começar com o que ocorre quando o objeto está parado. Tá sentindo? Volta aqui, seu miserável! Por que é que eu sempre tenho que livrar a sua... Então vamos lá! De acordo com a terceira lei de Newton, lembrada no início do episódio, a força de atrito do objeto é igual à força exercida. Vim, a força de atrito não cria força, só anula a força executada por você, por isso o objeto fica parado. O coeficiente de atrito quando parado é maior do que quando está andando. O motivo disso é que as partes deformadas, no caso, a rugosidade do material, está encaixada com a rugosidade do chão, deixando mais difícil do objeto se locomover. É lógico, bro. Eu não sou fraco. É claro que o carro tá muito preso no chão. O outro coeficiente de atrito é o dinâmico, que só existe quando o objeto está em movimento. Vim, acorda! Yo. A força de atrito dinâmico é o que freia o objeto no chão. Levando em conta que o objeto já está em movimento, a força atuante é maior do que a força de atrito. Para calcular a força de atrito dinâmico que o objeto está fazendo, é necessário multiplicar o seu coeficiente de atrito pela força que ele exerce na superfície, neste caso, o peso. Por isso que mesmo com o Vim fazendo muita força, a caixa anda só um pouco. Ela faz uma força contra ele e se trava no chão por causa de suas imperfeições. Agora vamos para os exercícios que mais caem em provas. O Vim está com a gente para ajudar a interpretação. Eu sei, eu sou demais, bro. Enem 2013. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Letra A. Perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento. Letra B. Paralelo ao plano e no sentido contrário ao movimento. Letra C. Paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento. Letra D, horizontal e no mesmo sentido do movimento. Letra E, vertical e sentido para cima. Seguindo as palavras destacadas, fica mais fácil de responder as perguntas. Acho que entendi, bro. Deixa comigo. Olhando que tá em linha reta, a pessoa empurra o chão pra trás e a força de atrito empurra o pé pra frente. Yo.
Admito que estou surpreso como você explicou a matéria tão bem, mas deixa eu concluir. Foi mal, bro. Polguei. Vamos recordar a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Então, nesse plano, temos 4 forças. A força peso, que é anulada pela força normal que o chão faz, a força que o pé faz para trás, empurrando o chão de forma paralela ao chão, e a força de atrito, que empurra o pé para frente no mesmo sentido que o movimento. Logo, a resposta certa é a letra C. Agora que passamos para o exercício de dedução, vamos para um gráfico. Vamos que eu tô on fire. UDESC 2009. O gráfico abaixo representa a força de atrito, FAT, entre um cubo de borracha de 100 gramas e uma superfície horizontal de concreto, quando uma força externa é aplicada ao cubo de borracha. Assinale a alternativa correta em relação à situação descrita pelo gráfico. Letra A. O coeficiente de atrito sintético é 0,8. Letra B. Não há movimento relativo entre o cubo e a superfície, antes que a força de atrito alcance o valor de 1 N. Letra C. O coeficiente de atrito estático é 0,8. Letra D. O coeficiente de atrito cinético é 1. Letra E. Há movimento relativo entre o cubo e a superfície para qualquer valor da força de atrito. Bro, eu não sei nem por onde começar nesse bagulho. Vamos com calma então. A primeira coisa que precisamos fazer é interpretar o gráfico. Como vimos anteriormente, a força de atrito estático é o mesmo valor da força atuante. Então, no FAT 0 N ou FAT 1 N representa a força de atrito estático. Depois de ser feita a força necessária para vencer a força de atrito estático, o objeto começa a se mover e a força de atrito dinâmico começa a atuar. Tendo em vista esses conhecimentos, agora vamos analisar as opções. Eu entendi tudo, bro. Agora deixa comigo que o show vai começar. A melhor coisa que podemos fazer é calcular a força do objeto pra gente saber os coeficientes de atrito. É só a gente pegar o 0,1 kg e multiplicar pela gravidade, dando 1 N de força-peso. Observando o gráfico e a força máxima aplicada, podemos saber que a força de atrito estático é 1 e a força de atrito dinâmico é 0,8. Queria falar exatamente isso, bro. Você pensa que tá na minha frente, mas ninguém fica na frente do vinho. Sou o mais rápido de todos. Não pode ser a alternativa A, porque esse negócio de sintético nem existe. A alternativa C, a gente sabe que não é, porque esse valor é da dinâmica. Na alternativa D, o atrito tá invertido. A alternativa E tá errada, porque a gente vê que o cubo tá mexendo depois que passa da força de 1 N. Ok, agora sim estou chocado como você entendeu tudo. A certa é realmente a B, pois a força de atrito estático trava o bloco no chão, até a força atuante conseguir vencê-lo. Então é isso, gente. Mais um vídeo está chegando ao fim. Qualquer dúvida sobre atrito é só colocar nos comentários que a gente responde. Não esqueçam de deixar o like caso tenha sido útil e se inscrevam no canal para mais vídeos educativos de uma maneira diferente. E até a próxima! Yo.